Vida e Ensinos, capítulo 4. A fé adventista. A família de meu pai, de vez em quando, frequentava a igreja metodista e também as reuniões para estudos realizadas em residências particulares. Experiências na reunião de estudos. Certa noite, meu irmão Robert e eu fomos à reunião de estudos. O pastor que devia presidi-la estava presente. Ao chegar a vez de meu irmão dar testemunho, ele falou com muita humildade, mas com clareza, acerca da necessidade de um preparo completo para encontrar o Salvador, quando ele vier nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Enquanto meu irmão falava, uma luz celestial brilhou em seu rosto, normalmente pálido. Pareceu ser levado em espírito acima do ambiente em que estava, e falou como se estivesse na presença de Jesus. Quando fui convidada a falar, levantei-me com o coração leve e cheio de amor e paz. Contei a história do meu sofrimento sob a convicção do pecado e como finalmente havia recebido a bênção que por tanto tempo tinha procurado. Completa conformidade com a vontade de Deus, e expressei minha alegria nas boas novas da breve vinda de meu Redentor, para levar seus filhos com ele. Quando acabei de falar, o pastor dirigente me perguntou se não seria mais agradável viver uma longa vida de utilidade, fazendo bem aos outros, do que vir Jesus imediatamente e destruir os pobres pecadores. Respondi que desejava a vinda de Jesus. Então, o pecado teria fim e desfrutaríamos para sempre a santificação, sem que houvesse o diabo para nos tentar e desviar. Depois de encerrada a reunião, percebi que era tratada com visível frieza por aqueles que anteriormente tinham sido atenciosos e amáveis comigo. Meu irmão e eu voltamos para casa nos sentindo tristes por ser tão mal compreendidos pelos nossos irmãos e pelo fato de o assunto da breve volta de Jesus despertar neles tão amarga oposição. A bem-aventurada esperança. No caminho para casa, conversamos seriamente a respeito das evidências de nossa fé e esperança. Ellen, disse Robert, será que estamos enganados? Essa esperança do próximo aparecimento de Cristo sobre a terra é uma heresia para que os pastores e mestres religiosos se oponham a ela de forma tão veemente? Eles dizem que Jesus não virá senão daqui a milhares e milhares de anos. Se isso chegasse a ser próximo da verdade, ainda assim o mundo não acabaria em nosso tempo. Eu não ousava favorecer a incredulidade um momento que fosse, e respondi prontamente: não tenho dúvida de que a doutrina pregada pelo Sr. Miller é a verdade. Que poder acompanha as palavras dele? Elas levam convicção ao coração do pecador. Conversamos sobre o assunto com toda sinceridade enquanto caminhávamos e concluímos ser nosso dever e privilégio esperar a vinda de nosso Salvador e que mais seguro seria nos preparar para seu aparecimento e estar prontos para encontrá-lo com alegria. Se ele viesse, o que seria daqueles que então diziam: o meu Senhor tarde virá, e que não tinham desejo de vê-lo? Admirava-nos
como havia ministros que ousavam acalmar os temores de pecadores e crentes relapsos, dizendo: paz, paz, enquanto a mensagem do aviso estava sendo proclamada em todo o país. A ocasião nos parecia muito solene. Sentimos que não tínhamos tempo a perder. A árvore é conhecida pelos seus frutos, observou Robert. O que essa crença tem feito por nós? Convenceu-nos de que não estávamos preparados para a vinda do Senhor, de que devemos nos tornar puros de coração. Do contrário, não encontraremos em paz nosso Salvador. Despertou-nos para procurar nova força e graça divinas. O que ela fez por você, Ellen? Você seria o que é agora se não tivesse ouvido a doutrina da breve vinda de Cristo? Que esperança ela inspirou ao seu coração? Que paz, alegria e amor lhe proporcionou? Para mim, fez tudo. Amo a Jesus e a todos os cristãos. Gosto muito da reunião de oração. Eu me alegro muito com a leitura da Bíblia e com a oração. Nós dois nos sentimos fortalecidos com essa conversa e resolvemos não nos afastar de nossas honestas convicções da verdade e da bem-aventurada esperança da breve vinda de Cristo nas nuvens do céu. Estávamos gratos por poder discernir a preciosa luz e nos alegrar na expectativa da vinda do Senhor. O último testemunho na reunião de estudos. Não muito tempo depois disso, de novo assistimos à reunião de estudos. Precisávamos de oportunidade para falar do precioso amor de Deus que animava nosso coração. Eu, especialmente, desejava falar da bondade e misericórdia do Senhor para comigo. Em mim ocorria uma mudança tão grande que parecia ser meu dever aproveitar toda a oportunidade para testemunhar do amor de meu Salvador. Ao chegar a minha vez de falar, relatei as evidências que provavam que eu desfrutava o amor de Jesus e olhava para frente com alegre expectativa de logo encontrar meu Redentor. A crença de que a vinda de Cristo estava próxima tinha estimulado meu coração a buscar mais fervorosamente a santificação do Espírito de Deus. Neste ponto, o dirigente da classe me interrompeu dizendo: você recebeu a santificação pelo metodismo, irmã, não por uma teoria errada. Fui compelida a confessar a verdade de que não fora pelo metodismo que meu coração havia recebido nova bênção, mas pelas inspiradoras verdades relativas ao aparecimento pessoal de Jesus. Por meio delas, eu havia encontrado paz, alegria e perfeito amor. Assim terminou meu testemunho, o último que eu daria na reunião de estudos com meus irmãos metodistas. A seguir, Robert falou com mansidão, conforme era seu jeito, mas de maneira tão clara e tocante que alguns choraram e ficaram muito comovidos. Outros, porém, tossiam em sinal de desagrado e pareciam muito contrariados. Depois de sairmos da classe, falamos de novo sobre nossa fé e nos surpreendemos de que nossos irmãos e irmãs cristãos não pudessem suportar que se falasse a eles uma única palavra relacionada com a vinda do nosso Salvador. Convencemo-nos de que não mais devíamos frequentar a reunião da classe.
A esperança do glorioso aparecimento de Cristo nos enchia o coração, e disso falaríamos quando nos levantássemos para dar testemunho. Era evidente que não poderíamos ter liberdade na reunião de estudos, pois, encerrada a reunião, nosso testemunho havia provocado zombaria e sarcasmo por parte de irmãos e irmãs a quem tínhamos respeitado e estimado. Propagando a mensagem do advento. Os adventistas realizavam por esse tempo reuniões no Salão Beethoven. Meu pai, com a família, assistia a elas com regularidade. Supunha-se que o segundo advento deveria ocorrer no ano de 1843. O tempo para que toda pessoa fosse salva parecia tão breve que resolvi fazer tudo o que estava ao meu alcance para conduzir pecadores à luz da verdade. Eu tinha 2 irmãs em casa, Sara, que era vários anos mais velha do que eu, e minha irmã gêmea, Elizabeth. Conversamos sobre o assunto e decidimos juntar o dinheiro que conseguíssemos para empregar na compra de livros e folhetos para distribuição gratuita. Isso era o melhor que poderíamos fazer, e alegremente fizemos esse pouco. Nosso pai era chapeleiro, e a tarefa que me cabia era fazer as copas dos chapéus, sendo essa a parte mais fácil do trabalho. Também fazia meias a 25 centavos de dólar o par. Meu coração estava tão enfraquecido que, para fazer esse trabalho, eu era obrigada a me recostar na cama. Entretanto, dia após dia, ali me assentava, feliz por poder em meus dedos trêmulos fazer algo para trazer uma pequena contribuição à causa que eu amava tanto. 25 centavos de dólar por dia era tudo o que eu poderia ganhar. Quão cuidadosamente separava as preciosas moedinhas de prata que assim ganhava e que deveriam ser gastas em impressos destinados a esclarecer e despertar os que estavam em trevas. Não tinha tentação de gastar meus lucros para minha própria satisfação. Minha roupa era simples. Nada era gasto em ornamentos desnecessários, pois a ostentação me parecia pecaminosa. Então, eu sempre tinha um pequeno fundo, reserva, com o qual podia comprar livros adequados. Eles eram colocados nas mãos de pessoas experientes a fim de serem distribuídos. Cada folha desses impressos parecia preciosa aos meus olhos, pois era um mensageiro de luz ao mundo, ordenando às pessoas que se preparassem para o grande evento que estava tão próximo. A salvação das pessoas era minha preocupação, e meu coração se afligia por aqueles que se gabavam de estar vivendo em segurança, enquanto a mensagem de advertência estava sendo proclamada ao mundo. A questão da imortalidade. Certo dia, ouvi uma conversa entre minha mãe e minha irmã relacionada a uma pregação que tinham ouvido recentemente sobre a questão de que a alma não tem imortalidade inerente. Elas citavam alguns dos textos usados pelo pregador como prova. Entre eles, lembro-me de que esses me impressionaram fortemente. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18, verso 4. Os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Eclesiastes 9, verso 5.
a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade. 1 Timóteo 6, versos 15 e 16. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Romanos 2, verso 7. Porque, disse minha mãe, depois de citar as passagens anteriores, deveriam eles procurar aquilo que já têm? Escutei essas novas ideias com muito interesse. Quando fiquei sozinha com minha mãe, perguntei-lhe se realmente acreditava que a alma não era imortal. Sua resposta foi que ela temia que tivéssemos estado em erro com relação a esse assunto, assim como a alguns outros. Mas, mãe, disse eu, a senhora acredita realmente que a alma dorme na sepultura até a ressurreição? Acha que, ao morrer, o cristão não vai imediatamente ao céu, nem o pecador ao inferno? Ela respondeu: a Bíblia não nos dá prova de que haja um inferno ardendo eternamente. Se houvesse esse lugar, deveria ser mencionado no livro sagrado. Como assim, mãe? Exclamei com espanto. Que maneira estranha de a senhora falar! Se a senhora crê nessa estranha teoria, não deixe ninguém saber disso, pois tenho medo de que os pecadores se sintam em segurança com essa crença e nunca desejem buscar o Senhor. Se esta é uma sólida verdade bíblica, respondeu ela, em vez de impedir a salvação dos pecadores, será o meio de conduzi-los para Cristo. Se o amor de Deus não induzir o rebelde a se entregar, os terrores de um inferno eterno não o levarão ao arrependimento. Além disso, não parece ser uma forma justa de levar pessoas para Jesus o apelo para um dos mais negativos sentimentos, o medo. O amor de Jesus atrai, ele conquistará o mais duro coração. Somente alguns meses depois dessa conversa é que ouvi algo mais a respeito dessa doutrina. Mas durante esse tempo meditei muito sobre o assunto. Quando ouvi uma pregação em que ele era exposto, criei que era verdade. Desde a ocasião em que aquela luz relativa ao sono dos mortos raiou em minha mente, dissipou-se para mim o mistério que encobria a ressurreição, e este grande evento assumiu uma nova e sublime importância. Minha mente muitas vezes foi perturbada pelos esforços para reconciliar a recompensa imediata ou castigo dos mortos com o fato incontestável de uma ressurreição e um juízo futuros. Se por ocasião da morte a alma entrava na felicidade ou miséria eterna, onde estava a necessidade de ressurreição para os corpos deteriorados que se reduzem a pó? No entanto, essa nova e bela crença me ensinou a razão por que os escritores, inspirados, tanto se ocuparam da ressurreição do corpo. Era porque o ser todo estava dormindo no túmulo. Agora eu conseguia ver claramente o engano de nossa opinião sobre essa questão. A visita do pastor. Nossa família toda estava profundamente interessada na doutrina da breve vinda do Senhor. Meu pai tinha sido uma das colunas da Igreja Metodista. Havia atuado como exortador e dirigente das reuniões nas casas situadas a certa distância da cidade. Então,
o ministro metodista nos fez uma visita especial e aproveitou a ocasião para nos informar de que a nossa fé e o metodismo não poderiam andar de mãos dadas. Ele não indagava as razões por que críamos daquele modo, nem recorria à Bíblia, a fim de nos convencer de erro. No entanto, declarava que tínhamos adotado uma nova e estranha crença que a Igreja Metodista não poderia aceitar. Meu pai respondeu que ele devia estar enganado ao chamar nova e estranha aquela doutrina, e que o próprio Cristo, em seus ensinos aos discípulos, havia pregado seu segundo advento. Ele havia dito: na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. João 14, versos 2 e 3. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vós foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Atos 1, versos 10 e 11. Entusiasmando-se com o assunto, meu pai disse: o inspirado Paulo escreveu uma carta para animar os cristãos de Tessalônica, dizendo-lhes: alívio a vocês, que estão sendo atribulados, e a nós também, quando o Senhor Jesus foi revelado lá dos céus com os seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade de seu poder. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho, segundo Tessalonicenses 1, versos 7 a 10. Dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. 1 Tessalonicenses 4, versos 16 a 18. Essa é uma grande autoridade para a nossa fé. Jesus e seus apóstolos tratam demoradamente do acontecimento da segunda vinda com alegria e triunfo, e os santos anjos proclamam que Cristo, que subiu ao céu, virá outra vez. Esta é a falta que cometemos, crer na palavra de Jesus e de seus discípulos. Essa é uma doutrina muito antiga e não tem vestígio de heresia. O ministro não tentou citar um único texto que provasse estarmos em erro, desculpando-se, porém, com a alegação de falta de tempo. Aconselhou-nos a que nos retirássemos silenciosamente da igreja e evitássemos a publicidade de um processo regular de exclusão. Nós sabíamos que outros de nossos irmãos estavam recebendo o mesmo tratamento por razão semelhante, e não quisemos dar motivo para que entendesse que nos envergonhávamos
de reconhecer nossa fé ou éramos incapazes de fundamentá-la nas Escrituras. Nessas condições, meus pais insistiram para que fossem notificados das razões desse pedido. A única resposta a isso foi a declaração evasiva de que tínhamos andado contrariamente às normas da Igreja, e o melhor caminho seria nos retirarmos voluntariamente dela para evitar um processo. Respondemos que preferíamos um processo regular e pedimos que nos informassem de que pecado éramos acusados, pois estávamos conscientes de não ter cometido falta alguma por aguardar e desejar o aparecimento do Salvador.